Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Segundo o eterno propósito, tudo que Deus faz tem objetivos e propósitos bem definidos, mas isso no tempo dele, que é diferente do nosso tempo, até porque somos limitados quanto ao tempo. O escritor está falando sobre o propósito de Deus no que tange aos seus planos para a Igreja de Cristo. Propósito esse que ele pôs em prática por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quando se fala que este propósito é eterno, é porque sempre esteve no planejamento do Deus Todo-Poderoso enviar seu Messias como Salvador do mundo. De fato, o Emanuel veio conforme a agenda de Deus. Isso de acordo com a eternidade passada, mas também pelo planejamento do Deus que governa, que reina e que domina sobre tudo e sobre todos. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. O cronograma das realizações de Deus, que ele concretizou em Cristo Jesus, isso quando Emanuel se manifestou como sendo o Messias ou Cristo para realizar a redenção. Falar sobre Cristo é a mesma coisa que falar sobre a missão reconciliadora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso em prol de sua igreja remida. Já o nome Jesus é o próprio nome do Filho de Deus e é a transliteração do nome de Josué. O nome Jesus quer dizer aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados, conforme podemos ler em Mateus capítulo 1, versículo 21. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus era Senhor tanto de Paulo, o escritor desta belíssima carta aos Efésios, quanto dos seus leitores, aqueles que faziam parte da comunidade cristã na cidade de Éfeso. Melhor dizendo, antes da sua vinda, o Messias de Deus já era anunciado como Senhor de tudo e de todos, conforme podemos ler em Daniel capítulo 7, versículo 14. E o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, nos ensina como Cristo de Deus se tornou o Senhor de todos para a glória de Deus Pai, hoje e para todo o sempre.
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia. Temos tal ousadia para com Deus, porque fazemos parte da Igreja Remida de Cristo Jesus. Essa ousadia se traduz por liberdade para nos aproximarmos do trono da graça divina e pedir misericórdia diante do Deus perdoador, e assim alcançarmos os seus benefícios. A nova aliança de Deus com a Igreja de Cristo é que proporcionou esta liberdade direta com o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso. Cristo é a ponte de acesso a esta aproximação dos gentios, todos nós, para com Deus, coisa que, conforme a antiga aliança, somente Israel tinha esse direito. Com a vinda do Messias e a sua obra perfeita de reconciliação, agora, já no tempo da nova dispensação da graça de Deus, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor terá a ousadia e a liberdade de chegar ao trono da graça como filho por adoção de Deus e remido de Cristo Jesus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Essa confiança se traduz pela ousadia, pela liberdade de ter acesso à presença de Deus por meio do Espírito Santo. Sem Cristo no mundo, os gentios, que também eram pagãos, invocavam os seus ídolos e imagens de esculturas, que são deuses mortos que nada sabem do que acontece na terra e por isso nada fazem pelos seus adoradores. Mas, pela confiança em Cristo, os verdadeiros adoradores chegam a Deus pelo caminho da graça salvadora. Conclusão: pela nossa fé nele, Cristo Jesus, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela nova aliança da graça de Deus, implantada por Cristo com a Igreja remida, Deus entra com a sua bondade, misericórdia e graça. Do outro lado, o pecador entra com a sua fé em Cristo e na sua obra completa de redenção. Assim sendo, o resultado é comunhão plena com Deus pelo Espírito Santo. E por fim, o resultado será a salvação e a vida eterna. A mensagem central do Evangelho é: quem crer em Cristo será salvo, porque passa a ser filho por adoção do Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.